Você já parou para pensar que a maior floresta tropical do mundo ainda guarda segredos que nem a ciência conseguiu desvendar por completo? A floresta amazônica, esse gigante verde que cobre quase metade do Brasil, é muito mais do que um monte de árvores e rios. É um mundo à parte, onde a vida pulsa em cada canto e onde cada detalhe parece ter saído de um documentário surreal. Mas hoje a gente não vai só falar do que você já ouviu. Nada de o pulmão do mundo ou lá tem muitos animais exóticos. Neste vídeo, você vai descobrir curiosidades impressionantes que vão mudar completamente a forma como você enxerga esse lugar. Então segura firme, porque o que você vai ouvir agora é de cair o queixo. E no final, você vai querer ver com os próprios olhos. Imagine um lugar onde existem mais espécies de árvores em um único hectare do que em todo o território dos Estados Unidos. Pois é, a floresta amazônica é tão biodiversa que cientistas estimam que ainda nem conhecemos metade do que vive lá. Em algumas expedições, pesquisadores encontraram até novas espécies de mamíferos, anfíbios e insetos em poucos dias. E o mais impressionante, muitos desses seres só existem ali, em nenhuma outra parte do mundo. Isso significa que, se a Amazônia sumisse hoje, a gente perderia não só uma floresta, mas um pedaço inteiro da história evolutiva do planeta. Agora respira fundo, porque a próxima curiosidade vai te fazer repensar o tempo todo em que você acreditou estar em terra firme. Por baixo da floresta, escondido sob as raízes e os galhos, existe um rio subterrâneo gigante que corre silencioso, o rio Ramsar. Ele foi descoberto só em 2011 e corre em paralelo ao rio Amazonas, a cerca de 4.000 metros de profundidade. E não estamos falando de um filetezinho de água, não. Ele tem cerca de 6.000 quilômetros de extensão. Ainda não dá para navegar por ele, nem sabemos se um dia isso será possível. Mas só o fato de existir um rio tão imenso debaixo de outro já parece coisa de outro planeta. E não para por aí. Algumas tribos indígenas da região relatam ouvir sons e sentir vibrações vindas do subsolo há séculos. Coincidência? Mistério? Fato é que tem muito mais ali embaixo do que a gente imagina. Agora, se você pensa que a floresta é só selva e natureza, prepara-se. Arqueólogos descobriram que a Amazônia já abrigou civilizações avançadíssimas. Em algumas áreas, foram encontrados geóglifos, desenhos gigantes no solo, parecidos com as linhas de Nazca, no Peru. São figuras geométricas enormes, com milhares de anos, que só podem ser vistas do alto. Além disso, vestígios de cidades inteiras com sistemas de irrigação, estradas e até pequenas pirâmides foram mapeados por tecnologia a laser em 2022. Isso está obrigando os historiadores a reescreverem tudo o que achavam que sabiam sobre os povos da floresta. Ou seja, a Amazônia não era apenas habitada, era altamente organizada e com um nível de conhecimento ambiental que supera o nosso até hoje. Outra curiosidade, que parece até ficção científica: algumas espécies da floresta desenvolveram mecanismos de defesa e adaptação tão complexos que desafiam a lógica biológica. Existem sapos que liberam toxinas capazes de paralisar um ser humano em minutos, mas que são usados em rituais indígenas como forma de purificação do corpo e mente. E também tem plantas que se comunicam entre si, liberando substâncias químicas pelo ar para avisar sobre ataques de predadores. É isso mesmo, árvores que avisam umas às outras que estão sendo atacadas. Isso não é magia, é ciência pura. E está acontecendo nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo. Agora me diz, como a gente ainda ousa subestimar esse lugar? E talvez uma das curiosidades mais impressionantes de todas, a Amazônia influencia o clima do planeta inteiro. Quando a floresta transpira, sim, ela sua como se fosse um ser vivo. Ela libera bilhões de litros de vapor d'água na atmosfera todos os dias. Esse vapor forma os chamados rios voadores, que viajam por quilômetros
até abastecer outras regiões do Brasil e até países vizinhos. Sem a Amazônia, cidades como São Paulo, Buenos Aires e até partes da África poderiam enfrentar secas devastadoras. É como se a floresta fosse o coração de um organismo gigante, bombeando água e vida para todo o continente. E mesmo assim, ela continua sendo desmatada a cada dia como se fosse infinita. Mas depois de tudo isso que você ouviu, você ainda acha que ela é só uma floresta? A Amazônia é um universo paralelo que pulsa dentro do nosso próprio planeta. Ela abriga civilizações escondidas, rios secretos, animais que parecem ter saído de outro mundo e árvores que se comunicam como se tivessem consciência. Ela controla o clima, preserva espécies únicas e guarda conhecimentos que a ciência ainda engatinha para entender. E o mais chocante é perceber que a gente sabe tão pouco sobre ela. Talvez, no fundo, o maior mistério da floresta amazônica seja justamente esse: o de continuar existindo apesar da nossa ignorância e ganância. Agora que você conhece tudo isso, a pergunta que fica é: será que a gente ainda tem tempo de proteger esse tesouro antes que ele vire apenas uma lenda nos livros de história? Até o próximo vídeo.